Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípedes. Hoje nós vamos fazer assim o que é passar um conceito sobre o que é um TCC, tá bom? E antes de tudo eu quero agradecê-los por estarem aqui conosco na nossa aula, tá bom, pessoal? Então vamos tentar passar de uma forma assim muito mais simples para você. O que significa um TCC? Quais são os tipos de TCC? Tá certo? Aquele que a universidade ou o curso técnico, até o ensino médio, né, vai abordar isso aí, tá? Então você tem umas regrinhas com relação ao TCC. Galera, TCC, trabalho de conclusão de curso. Então pensa bem, você precisa demonstrar e mostrar isso no papel. Como que você faz? Através do TCC. Professor, e aí? Como é que eu vou fazer isso que eu nunca fiz? Então vamos prestar atenção na aula do professor Eurípides aqui, para que você possa entender o significado de você registrar isso. Opa, mas eu posso pagar para fazer? Não, não faça isso. Se você estiver fazendo isso, você vai estar destruindo aquilo que você tem, a necessidade de aprender, tá bom? Então, o TCC é isso, pessoal, trabalho de conclusão de curso. Semelhante a uma redação, professor? Semelhante a uma redação baseada num relatório, que você quer dizer? Semelhante, só que não é igual a isso. Isso que eu quero que vocês entendam. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais detalhista com relação às atividades que você estiver pensando. Mas vamos pegar através dos nossos exemplos aqui, ó. Como que a gente vai comparar isso? Então eu peguei aqui a forma da engenharia, né? Como é que você apresenta uma engenharia? O primeiro ponto que você tem que ter é todo o material que você vai usar para construir um prédio, ou você vai construir um determinado veículo, ou você vai construir um foguete, eu não sei. E aí, dessa engenharia, você já tem que ter aqueles conhecimentos natos. Ou seja, se você fez o curso, com certeza, dentro da engenharia, você já vai saber como é que você vai colocar isso no papel. O TCC é basicamente isso. É a prática, tudo bem, você fez lá no campo, mas como é que eu vou transferir isso para o papel? Entendeu? Esse é o conceito de um TCC, tá? Você tem que transferir a sua prática para dentro do papel. Você tem que registrar no papel. Você já viu aquela mania que a gente tem quando você vai fazer compra? Você já está engenhando, você já está criando, ó, você já está abordando o assunto compras e sabendo ali dentro da sua listinha o que você vai comprar, mas para isso você não tem que anotar? Anota, e para isso você tem a sua listinha. O TCC ele é baseado nas anotações, o TCC é o seu trabalho que está no papel, e a engenharia é isso, tá? Agora veja bem como que funciona isso transportando para dentro da engenharia. Você tem que ter um material, você tem que ter as suas pesquisas, você tem que ter é, a funcionabilidade, o que funcionou, o que deu errado, as medidas, tá certo? O que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Então é uma engenharia. E dentro dessa engenharia tem o começo de tudo. Quando você vai fazer a sua redação, é introdução, desenvolvimento e conclusão. É engenharia. Então, você começa pela introdução, você faz pelo seu desenvolvimento e aí você tem a sua conclusão. Essa é a engenharia, é a formação do seu TCC, tá bom? E o TCC, pessoal, ele vem muito de encontro a esse exemplo aqui, ó, o chassi. O que é esse chassi, professor? Ele vai incorporar aquilo que no futuro vai funcionar. Então, por exemplo, esse chassi, você está vendo os tubos, você está vendo o local onde vai ser colocado os assentos, talvez até o câmbio, né? Aquela coisa toda, ele já está preparado ali. O que é o chassi? O chassi, pessoal, vamos pegar cada cano desse que está ligando. O primeiro cano é uma pesquisa de campo que você fez. Ah, eu quis elaborar uma pesquisa de campo. Eu fui em tal local, comecei a fazer perguntas, questionar, fui verificar, por exemplo, se funcionou A, se não funcionou B. É um cano. Aí você vai colocar esse cano e vai emendar ele com outro cano.
Ah, eu tirei a foto. Eu tirei as fotografias. Ah, que beleza. Então, essas fotografias vão ser importantes. Aí é um outro cano. Peguei um outro cano e emendei nesse. O que seria esse? Ah, esse aí foram os livros, tá? A minha pesquisa, de onde eu peguei isso, de onde eu pesquisei, quais foram os exemplos, vocês estão entendendo? Então, o chassi, pessoal, cada pedaço dele é os componentes que você está juntando, preparando, e aí, vocês estão lembrados da engenharia que eu falei? Se você não tiver introdução, desenvolvimento e conclusão, por enquanto você está na introdução. Você está juntando cano por cano, você está vendo se aquilo ali vai dar resultado, se não vai dar. Será que esse cano não está muito apertado? Será que não está muito longo? Será que o meu TCC não está ficando... o material está demais, eu exagerei aqui, eu exagerei ali. Então, o chassi que você está montando é o material que você está colhendo para começar a elaborar o seu TCC. Até aí tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. E o TCC, galera, ele é o quê? Olha bem o que está escrito ali. A semelhança, tá? De você colocar tudo em prática, aquilo que você aprendeu durante o curso, tá bom? Então entra a praticidade sua. Olha bem o desenho ali, ó. Tudo aquilo que você elaborou, tudo aquilo que você fez, você tem que registrar. Como é que você vai demonstrar isso que deu certo? Como é que você vai fazer? Precisa ter um registro. Vocês estão lembrados do primeiro voo do 14 bis? Houve um registro. Houve um grupo de pessoas que ali estavam, que é o material humano que estava lá, e um outro material que é a filmagem. Alguém filmou, alguém mostrou aquele aparelho funcionando. Quem ainda não teve oportunidade de visitar a cidade de Santos Dumont, lá em Cabangu, a fazenda lá de onde morou o Santos Dumont, tem todas as anotações incríveis da elaboração do primeiro voo do 14 bis, assim como acho que é uma cópia, né, do motor dele e como é que ele fez funcionar isso. E ele colocou aonde? Ele fez o TCC dele, na época, né, o estilo dele, a característica dele. Só que ele fez as suas anotações, as suas pesquisas, ou seja, ele tinha o material todo para começar a montar o seu chassi. Presta bastante atenção nisso aqui, tá? As imagens que eu estou mostrando para você do cérebro, da lupa, da bicicleta, né? Da tesoura, do computador e assim sucessivamente. Então você tem, a sua mente é cheia de ideias, professor, mas eu não consigo colocar no papel. Calma que nós vamos auxiliá-lo a fazer isso, tá? Então vamos seguindo lá. E aí entra nessa aqui, ó, a cabeça tá fervendo, né? Entra a ação o quê? O seu conhecimento. Então você tem que conhecer as regras que vai usar a escrita formal, que você vai expor isso numa redação, galera. Não tem como fugir disso. Professor, eu não sei nem o que é pronome. Professor, eu não sei nem o que é o verbo. Galera, se você não tem um ato de leitura, se você não sabe contextualizar, se você não consegue colocar as palavras corretas dentro das regras gramaticais, infelizmente, serei sincero, terá grande dificuldade de montar um TCC. Então, a sua prática começa agora. Começa a pesquisar, verificar como é que são feitos os TCCs, tá certo? Para que você tenha ânimo. E outra coisa, nunca faça isso, não pague as pessoas para fazer, porque na hora que você vai apresentar, como é que você vai ter certeza que sabe? Vai decorar, né? Você sabe qual que é o barato de você montar o TCC? É na hora que você está errando. Sabe por quê? Porque na hora que você está errando, aquela parte ali, ela vai encontrar um acerto, por incrível que pareça. Ah, eu vou passar nessa pinguela mais não, porque ela fui tentar atravessar nela, ela encurvou muito e eu caí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pinguela cuja madeira ela seja um pouco mais grossa e aí vai dar tudo certo, viu? Interessante, né? É importante que você saiba ter as suas ideias colocadas no papel e principalmente saiba escrever, colocar, contextualizar, fazer tudo certinho, sem estresse, senão você vai dar problema, né? Aliás, você terá problema na hora que alguém for fazer a avaliação do seu TCC. Isso é muito importante, tá bom? Tipos de TCC, galera. Você tem aqui o tipo de TCC.
você tem lá o primeiro que vai aparecer, né? Monografia, tá? O que é isso? Olha, é um trabalho muito completo. Já já vou mostrar para você a quantidade de folhas que você poderá utilizar para fazer esse tipo de TCC, que é a monografia. Ele tem um assunto específico, você escolhe um determinado assunto, por exemplo, no nosso caso aqui, né, a enfermagem, a radiologia. Dentro da enfermagem, você tem um assunto que você pode abordar lá, especificar. Dentro da radiologia, também tem um assunto que você pode abordar e especificar, tá certo? E aí tem a parte teórica, a parte prática, os exemplos que você poderá colocar lá nessa monografia, as pesquisas que você desenvolveu, alguns questionários que você elaborou, tá certo? Então, é isso aí. É um tipo de TCC? É um tipo de TCC. É o mais complexo? Ainda não é o mais complexo. A monografia não é o mais complexo em si, tá? Ah, professor, eu estou vendo ali que demora, vai dar umas 40, 80 páginas. É um livro. Sim, é um livro. Por isso que você tem que voltar lá no nosso chassi, com os materiais que você pegou e vai elaborando isso aí, tá certo? Tranquilo? Isso é a monografia. Artigo científico, esse aqui é mais sucinto, ele é mais sintético, ele é mais direto, tá certo? Então ele subdivide em quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, só, tá bom? Só. Já já vou dar um exemplo para vocês do que é um artigo. E aí, o que ele pode englobar nesse caso aqui, né? As referências teóricas que você tirou, tá? As citações, o conceito daquele autor, tá lembrado lá do nosso chassi? As experiências que você teve em campo, só que de uma forma assim muito mais sintética. Quando fala sintética, algo muito resumido, tá? Um artigo aí, ele pode ter até uns 16, 15 páginas, até 10 páginas, tá bom? Um artigo científico bem elaborado, bem feito, com o seu nome, o título, vocês vão ver já já um exemplo desse aqui. E dentro desse artigo científico, você vai colocar os resultados, né? Ou até uma discussão que chegou nesse resultado, tá certo? Então, um artigo científico. Nesse caso, para a turma que eu estou dando essa disciplina, a escolha está sendo o artigo científico, para facilitar aí para vocês, tá bom? Quem faz geralmente o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, já está sendo solicitado, né? Um tipo de TCC que você vai estar elaborando, tá? É importante que você aprenda. Professor, está me caindo aqui o cabelo, eu estou tendo um desespero que eu não consigo mexer no computador, eu não sei como é que eu vou colocar isso lá, não sei nem usar as ferramentas do editor de texto. Calma, dentro aqui do meu canal tem uma aula minha específica sobre como que você vai trabalhar criando o sumário, número de página, como é que você vai elaborar um TCC, tá bom? Então vamos seguir aqui. A dissertação, pessoal, ela é o triplo, o dobro da monografia. Ela é muito mais complexa, ela tem uma diferença substancial devido à sua complexidade, claro, né? Porque ela demanda um trabalho, tá bom? O trabalho ele é maior, ele é mais completo. E dentro desse tipo de TCC, aí requer um tempo maior de pesquisa, um tempo maior de você estar montando esse seu chassi, pegando todo esse material e guardando ele em algum lugar, tá bom? Então você tem que ter essa referência também. Você tem que saber pesquisar, você tem que saber começar a pesquisa. Ah, eu determinei um assunto. Ah, eu vou falar sobre o copo quebrado. Ah, então tudo bem, você vai falar sobre o copo quebrado, então você tem que elaborar um assunto. Ridículo isso que eu falei, né? Mas é só para você ter um exemplo de como que você vai elaborar um assunto, tá bom, galera? Então, lembrando, a dissertação ela é muito mais ampla, tá? Ela é mais complexa do que a nossa monografia e também do artigo científico, que é o mais simples, é o mais sintético. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. E temos aí a nossa tese, né? Professor, a tese tem dois sentidos? Depende.
Tem gente que fala assim na língua portuguesa, em tese pode funcionar, ou seja, se a tese está dizendo que ainda não funcionou, é tese. Se a tese está dizendo que funcionou, aí deixa de ser tese. Pessoal, a complexidade do assunto ela é ampla, mas vamos nos fixar aqui no tipo de TCC que é tese. Observe o que está escrito ali. Olha lá. Então, o que acontece? Vamos fixar na apresentação de uma ideia nova, a conclusão dessa ideia nova, a descoberta e o que foi dado a essa descoberta, tá? O que foi inédito nela? Funcionou? Viu que coisa interessante? Essa é eu vou defender minha tese de que toda palavra acentuada ela tem uma parte da palavra que não precisa de colocar o acento, mas você tem que comprovar como é que as outras pessoas, né, em tese, olha só, vai aceitar isso. Então você vai estar defendendo alguma coisa que funcionou, ou você está defendendo uma coisa de outro cientista, de um outro autor que funcionou. Aí não passa a ser a sua. Você não está defendendo ela. Você está falando de uma outra pessoa e colocar nesse material. Então não pode. É sua. Entenderam? É sua. Então você não pode mudar isso aí. Tá bom? Tranquilo? É só para você poder entender como que funciona esse tipo de TCC. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Aqui agora entra, vou pegando como exemplo aqui, né, a nossa monografia. Olha lá, monografia. Como é que ela é distribuída? Olha só, verticalmente, né, de cima para baixo, na primeira coluna junto às setas aqui, ó, partes externa, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, tá vendo? Você tem ali a capa. Tem que criar uma capa. Tem a folha de rosto? Tem uma folha de rosto que você tem que colocar ali depois, tá? Eu tenho que criar um resumo. Tem que criar um resuminho, vai dar umas 10 linhas a 12 linhas? Tem que criar, né? Professor, o que é a tal da língua vernácula que eu estou vendo escrito ali? É a sua, né? O seu idioma lá que você está falando, língua portuguesa, língua inglesa, tá bom? E tem que colocar agora os elementos textuais, tá lembrado lá da redação? Sim, aí os elementos textuais está lá a introdução, ó. Estou mostrando para vocês na vertical, tá? E aí nós temos as referências. Essa é a ordem que está sendo distribuída aí na hora que você vai criar a sua monografia dos papéis. Agora, na horizontal, você tem lá, posso colocar uma outra capinha ali, sem ser a capa dura, professor? Pode? Depende. Depende da regra que a escola, né, ou a parte técnica, ou a escola secundária, aí no caso ensino médio, vai elaborar para você. Tem as regrinhas. Aí nos elementos pretextuais, professor, folha de rosto, eu posso colocar uma errata. O que é isso, professor? Significa algo que você já tinha feito lá na sua monografia e errou, você vai jogar isso aí lá na errata. Uma folha de aprovação, uma dedicatória, e assim segue, né? O que é o epígrafe, professor? É um assunto em questão que está sendo abordado lá, tá bom? Então, verifica bem a quantidade de folhas que é colocado aqui. Aí você tem lá o resumo, lembra aquele resuminho que você coloca na outra folha? Aí depois você tem que colocar lá dentro de uma língua estrangeira. Eu tenho que colocar? Tem. Se for pedido isso, você tem que colocar, tá? Abstract, tá vendo lá? Um resumo na língua, é o mesmo. Está na língua portuguesa? Vai colocar na língua inglesa, alemã, francesa, seja lá. Sumário, pessoal, eu deixo sempre para depois. Por quê? Porque na hora que eu estou elaborando, eu crio lá, né, eu faço a quebra de página, eu crio, mas eu vou deixar para depois. Porque depois que eu coloquei todos os títulos, subtítulos e tal, aí eu vou começar no meu chassi sumário, tem que começar a montar ele, tá? Aí tem aquelas partes, né, ilustrações, tabelas e assim segue. Dentro dos elementos textuais, você tem a introdução, né? Tem que pegar as suas referências, o material que você trabalhou em cima dessa parte, os seus resultados. Note aí que eu ainda estou ali na parte da introdução. E as referências entra os demais papéis, né? Os anexos, índices, se for sugerido, entendeu? Se for sugerido isso aí. Aí vai depender muito de escola para escola, de trabalho para trabalho, tá bom?
Então, isso aqui é muito interessante para que vocês possam entender, colocar na sua cabeça o que eu vou ter que fazer, tá? Isso aqui é um conceito muito legal para que você possa estar aprendendo aí. E aí nós temos, olha o artigo científico, ele é muito mais simples. Esse artigo científico fui eu que elaborei, né, para defender alguma coisa. Coloquei lá o título, olha como é que ele é simples. O analfabeto digital, tá lá o meu nome, né? E eu fiz aquele resumo, olha lá o resumo. Ele não me pediu para colocar um resumo na língua estrangeira. Viu como é que o artigo científico ele é muito mais simples? Aquelas palavras-chave ali ajuda quem for fazer a leitura, né? Do meu ou do seu artigo, o que está sendo abordado ali dentro do resumo, tá certo? A introdução foi aquilo que eu falei para vocês, é a apresentação do meu, ou do seu, ou das pessoas que forem apresentar, tá? Tem aqui embaixo, né, uma citação, tá certo? De alguém que eu coloquei aqui para justificar a minha introdução. E lembre-se bem, por favor, não plagie, ou seja, não copie. E aí você pode levar um belo de um zero aí no seu TCC e nem ser aprovado, tá bom? Ah, professor, mas tem muito juiz, né? Tem muito professor que plageia, que copia, os caras passam por cima. Mas não vamos pegar esse exemplo, né? Nós somos muito melhores que isso, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo para vocês verem de um artigo científico, viu? A complexidade não tem praticamente aqui. Professor, mas eu que nunca fiz nada. Bom, aí para você pode ser mais complexo. O simples pode ser mais difícil, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Aqui você tem a dissertação. Professor, eu estou vendo a dissertação, ela tem a mesma similaridade da monografia. Sim, porém ela é muito mais, tá? Porém, ela é muito mais do que está sendo mostrado aqui para vocês, tá certo? E dentro da dissertação, aí você tem que ter um amplo conhecimento. Você tem que ter materiais em excesso para você começar a montar o chassi. Olha como é que está esse chassi aqui. Viu? Capa, folha de rosto, sumário, igual monografia. Olha o chassi da, do artigo científico. Vocês notaram? Às vezes, é mais complexo do que o outro. Isso é interessante para que vocês possam aprender a complexidade disso tudo. Tá bom, pessoal? Bom, e agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês a parte tese. A tese, galera, é aquele trabalho acadêmico que tem a sua complexidade. Vai usar o mesmo estilo da monografia, vai usar o mesmo estilo da dissertação? Sim, tá? Porém, tem algumas particularidades. Aí vai depender muito do seu tutor, da pessoa que vai estar te auxiliando, vai depender muito da escola, da universidade ou do instituto. Tudo é regra, então você tem que pegar essa regra. E geralmente é atribuído ao nossa ABNT, né? Aquelas regras que são atribuídos à ABNT. Então nós estamos vendo aqui a tese, como que você elabora o material, tá vendo? A introdução, o corpo do texto, que é o desenvolvimento, e vem a conclusão. Professor, pegando esse trabalho, essa imagem da tese, também eu posso atribuir à dissertação e também à monografia? Pode, não tem problema não. Só que aí você vai ter que alinhar o que é a parte da monografia, o que é a parte da, da dissertação, tá bom? Já no artigo científico ele é mais direto, tem introdução, tem desenvolvimento, tem a parte da conclusão, também. Verifica que a tese aqui ele te traz o corpo, né? Esse trabalho acadêmico e te ajudando aí o que você tem que fazer dentro disso aqui. Você vai defender isso aqui? Então é tese. Funcionou? Funcionou. É seu mesmo? Ah, né? Não, é de outra pessoa, então esquece, não é tese. Aí você já está, né, pulando corguinho. Não pode fazer isso não, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a parte da tese. E assim a gente encerra a nossa aula, né, com relação aos tipos de TCC, para que você possa entender, para que você possa desenvolver o seu. Tranquilo?
Então fica um abraço aqui do professor Eurípedes.